Olá, estamos aí para mais alguns vídeos sobre logística, sobre e-commerce. Eu sou o professor Roberto Pansonato e ao meu lado aqui, o professor Luciano, para a gente conversar um pouco sobre alguns elementos de logística e de e-commerce. Certo, professor? Exatamente, isso é aquela série de vídeos que a gente sempre vai ter lá no nosso canal do curso de Gestão de E-commerce e Sistemas Logísticos da Uninter. É que são assuntos, né, professor, que os alunos sempre comentam, né, são aqueles, ou então notícias, né, novidades na área de logística e de e-commerce que a gente sempre vai estar colocando aqui para vocês. Tá bom, nós separamos aqui algumas coisas que normalmente os alunos perguntam e têm algumas dúvidas, né? E uma das dúvidas que sempre ocorre, o que é logística, o que é cadeia de suprimentos? E cadeia de suprimentos também, conhecido como supply chain, então quando vocês virem, supply chain, o que é supply chain? É cadeia de suprimentos. E normalmente a gente vê a palavra um pouco mais, com mais elementos ainda, que é gestão da cadeia de suprimentos, ou supply chain management. Então as pessoas às vezes ficam até meio assustadas com esses termos, né? Tanto em e-commerce é comum também, tem muitos termos em inglês, então muitas vezes a pessoa fica até assustado com esses termos. Mas vamos lá tentar desmistificar algumas coisas. O que é logística e o que é cadeia de suprimentos? Exatamente, né, professor? Inclusive tem alguns alunos assim que sempre perguntam, mas escuta, eu vou estudar logística, eu vou estudar transporte especificamente ou é mais do que isso? Claro que vai estudar transporte. Aliás, transporte é dentro da logística, né? Daqui a pouco a gente entra na diferença entre os dois, mas o transporte dos elementos de custo da logística é o que leva grande porcentagem. Acredito que em 65% dos custos logísticos, é uma média mais ou menos, é gasto com transporte, mas não é apenas transporte, gente. Tem muito mais, você tem armazenamento, você tem distribuição, você tem serviço, né, que a logística pode oferecer. Então tem uma série de trabalhos que a logística faz que não seja apenas, então, o transporte. O transporte fica mais fácil de você perceber, por quê? Primeiro, é o que gera mais custo. Segundo, principalmente aqui no Brasil, onde você tem uma deficiência muito grande da infraestrutura de transporte, então qualquer falha que você tenha no transporte, é claro, vai te afetar financeiramente, que você vai deixar de transportar, você vai ter um custo financeiro. Então normalmente ele é mais lembrado. Mas não podemos esquecer também que, além desses problemas com o transporte, a gente tem problemas de atraso, muitas vezes proveniente do transporte, ou de material avariado, que às vezes nem é transporte, é a questão de armazenamento, e outras falhas que podem ocorrer dentro do sistema, em função de um elemento que não é apenas tão somente transporte, pode ser outros elementos também. Bom, vamos lá, vamos falar da diferença dos dois. Bom, o que é logística? Onde entra esse tal de gestão na cadeia de suprimentos, e que é um nome que assusta, né? O pessoal, poxa vida, gestão na cadeia de suprimentos, né? Mas o professor Roberto ele vai explicar aqui com bastante propriedade qual é a diferença. Então, vamos tentar entender, vamos lá. A logística, ela está dentro da cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos, que a gente fala, é algo um pouco mais amplo. Vamos dar um exemplo bem básico aqui, vai. Se eu vou comprar uma garrafa d'água, por exemplo, poxa, uma garrafa d'água, vou criar um preço aqui básico, hein, gente? Vamos colocar um preço fácil, vamos que seja de R$2. Estou inflando. Está menos uma garrafa, R$1,50 tá uma garrafa d'água? Depende de onde compra. Por exemplo, no aeroporto é R$6, né? Agora, na banquinha aqui do tio Zé é R$1,50. É R$1,50. Vamos colocar um preço bom, R$1,50. Aí você vai falar o seguinte, poxa, mas água tá na natureza, tá pegando água que já está tratada e cria algum trabalho de melhorar a qualidade dessa água, com uma série de processos para engarrafar e vender. Aí você vai falar, poxa vida, então qual que é o custo produtivo disso aí? 50 centavos. Pô, 50 centavos eu consigo, um exemplo, hein? Eu consigo engarrafar isso em massificado, né? Vocês já viram uma empresa que trabalha com processo contínuo. Aquilo ali é uma velocidade muito grande. Então você está engarrafando, tampando, colocando um rótulo e vai embora. Aí você fala, poxa, 50 centavos eu consigo pagar a garrafa, que é a garrafa plástica, que vai por sopro, né, molde plástico. Eu tenho a tampinha, que também é um molde plástico, também faz, cada vez que fechou a injetora, sai 50 daquilo lá, então é algo muito barato. E a água? Poxa, 50 centavos estaria bem pago, né? Aí você fica, poxa, então se eu vender essa água por R$1, estou ganhando o dobro. Aí você começa a pensar, pô, será que é isso mesmo? Poxa vida. Vamos pensar assim, quais são os atores, vamos dizer assim, os fornecedores, tudo que trabalham dentro desse processo.
Tem muita gente, né, tem envolvida. Muita gente envolvida. E é isso que a cadeia de suprimento é justamente isso. Ela trabalha com todos esses atores aqui, todos os fornecedores. Vamos dar um exemplo. Você vai produzir água. A tua empresa vai produzir garrafas d'água. Você vai ter... Imaginar que você não faz a garrafa. Você só vai colocar o líquido lá dentro, né? Você vai destilar a água, fazer o que tem que ser feito na água. Não sei qual o processo que eles fazem ali com a água para deixar ela na condição de consumir. O que você vai ter ali? Você vai ter o custo da garrafa. Aí você comprou a garrafa, só que essa garrafa vem do fornecedor, ela não vem voando, ela não vem... Você não instala o dedo e ela aparece, sai do fornecedor. Não existe o teletransporte. Não existe, por enquanto não. Quem sabe daqui a uns anos, né? Se estiver vivo, a gente está falando... Então vamos falar de teletransporte, acabou a logística, agora não precisa mais se mover, a movimentação física não vai existir mais, mas por enquanto ainda não. E o que acontece? Você vai ter essa garrafa, ela vai dentro de uma caixa, uma embalagem, que vai ser transportada da fábrica para um caminhão, movimentada, para um caminhão, vai ser fechado. Aí no caminhão você tem o seguro do caminhão, você tem o salário do motorista, você tem preço de pedágio, combustível, tudo isso para fazer essas garrafas chegar dentro da sua empresa. A partir daí, você vai fazer a mesma coisa, você vai tirar aquela caixa de dentro do caminhão, você vai ter pessoas que vão ter que fazer esse descarregamento, vão ter empilhadeira enquanto está se movimentando. Então todo esse custo de movimentação, de transporte, de armazenamento, isso ocorre na cadeia a todo momento. Então a cadeia, a gente pode dizer assim, professor, que ela vai agregando atividades assim a cada etapa onde vai acontecendo tudo isso que o senhor explicou. Ela vai agregando atividades, ela vai transformando, né? Agregando valor para o cliente. O que era uma garrafa, simplesmente agora é uma garrafa com água. O que era uma garrafa com água, agora é uma garrafa com água e com a tampinha. O que era uma garrafa com água e com a tampinha, agora é uma garrafa com água, com a tampinha e com rótulo. E não apenas a garrafa, que eu dei o exemplo, que você tem todo aquele processo de carga, descarga, movimentação, você tem também do rótulo, né, que tem, querendo ou não, aí tem o design do rótulo, como é que eu vou desenhar esse rótulo? Você vai ter que pagar para alguém fazer isso. Tem a refrigeração, né? Tem a refrigeração. Geralmente as pessoas querem água gelada. Gelada, né? Isso gera custo. Então a cadeia de suprimentos, ela se preocupa com esses detalhes, né? Desde, vamos dizer assim, a matéria-prima, nesse caso aqui a gente não foi muito lá atrás, a gente foi na matéria-prima, no caso matéria-prima água, mas nos componentes, garrafa, essas coisas, a gente não foi lá atrás no polietileno, no plástico, vamos dizer assim, que você vai ser utilizado, no termoplástico, termofixo, que seja. Então a ideia da cadeia de suprimentos é que você varrer toda essa distância, vamos dizer, entre a matéria-prima, onde você começa a tirar a matéria-prima, vai para um fabricante, toda essa movimentação de materiais. Aí, a partir daí, você tem a movimentação interna, esquecendo da movimentação interna. Dentro das empresas, o que acontece? Além de fazer a movimentação fora, tem a movimentação interna. Na hora de fazer a movimentação da garrafa, ele tem que ter um sistema, equipamentos que façam isso, equipamentos de envasamento. Então, a cadeia de suprimentos tem essa visão macro, muito mais macro do que a logística. Onde que está a logística nisso aí? A logística está justamente nesses elementos de transporte, movimentação, aí está a logística. A cadeia de suprimento, ela, vamos dizer assim, ela reflete sobre algo muito mais macro, algo muito maior. E uma coisa que eu acho bem interessante quando a gente fala de gestão da cadeia de suprimentos, é quando a gente fala de compras. Pô, quem que compra, quem não compra, como é que funciona isso aí? Que é mais uma atividade também da cadeia de suprimentos. Porque alguém tem que pedir a matéria-prima ou o próprio produto para revender ou para estocar, etc. E tudo isso tem um custo. Então, a cadeia de suprimentos, se você conseguir enxergar tudo isso daí, falar, o que faz um gerente da cadeia de suprimentos? É justamente isso aí. Verificar toda essa movimentação, toda essa agregação de valor. Tem um bocado de trabalho. Né? Tem um profissional que tem um bocado de trabalho. Profissional que tem um bocado de trabalho que as empresas estão procurando, pagam bem, né, para esse profissional. E a logística está dentro da cadeia de suprimentos, fazendo todo esse trabalho de logística interna, movimentação, logística externa para distribuição. E a cadeia de suprimentos é um pouco mais ampla, ela cobre toda essa parte de suprimentos, compras, fornecedores, né, avaliando fornecedores. Então acho que deu para ter uma ideia da grandiosidade da cadeia de suprimentos e da função da logística, claro que é muito importante nesse processo. Isso aí, acho que ficou bem explicado, né, professor, assim, para as pessoas entenderem a diferença entre os conceitos, né, porque muitas vezes as pessoas usam as palavras, né, para
como sinônimos, né? Assim, no popular até dá para aceitar, mas prática, assim, tecnicamente profissionalmente você tem que saber a diferença entre esses dois conceitos, né? É isso aí. Ok, gente, mais um bate-papo aqui. Acredito que tenhamos sanado a dúvida de muitos por aí e esperamos vocês no próximo vídeo. Até a próxima. Tchau, tchau.